Tem uma coisa sobre você que ninguém nunca te contou. Como você aparece pro mundo. A versão de você que vive no olhar dos outros é completamente diferente daquela que você acha que tá mostrando. E tem um motivo psicológico, filosófico e até meio bizarro pra isso. No final desse vídeo você vai entender por que é impossível controlar sua imagem e por que isso pode ser libertador. O espelho mente, mas do seu jeito. A gente olha no espelho todo dia e acha que tá vendo a verdade. Só que o espelho mente, e mente do jeitinho que a gente gosta. Primeiro, ele mostra uma imagem invertida. Eu tenho certeza que você já tentou assistir alguma coisa que estava passando pela TV pelo reflexo do espelho e viu que estava invertido. Então, com seu reflexo não seria diferente. Existe um conjunto de fatores que moldam como você se vê em um espelho. A iluminação do seu quarto, o ângulo que você escolheu, a pose que você já aprendeu a repetir. O espelho virou quase um cenário de segurança emocional. Mas tem um detalhe que pouca gente percebe. O seu cérebro está viciado naquela imagem. Tem um nome para isso. Vício da familiaridade. A gente se acostuma tanto com aquele reflexo que qualquer coisa diferente parece errada. Tipo quando você vê uma foto sua e pensa, eu não sou assim. Mas você só não está acostumado a se ver daquele jeito. Um estudo da Universidade de Chicago mostrou exatamente isso. A maioria das pessoas prefere sua versão espelhada porque é a que mais vê, e não porque é a mais bonita, mas porque é a mais familiar. Ou seja, nosso cérebro troca reconhecível por bonito. E aí vem um problema. Você começa a se apegar aos mínimos detalhes do espelho. Aquele milímetro de assimetria, aquela marca que só você enxerga, aquele cabelo que tá sempre do lado errado, só que o mundo não te vê em modo zoom. O mundo te vê em movimento, em contexto, com luz natural e mil outras coisas acontecendo. Ficar obcecado pela imagem do espelho é tipo ensaiar a vida toda no camarim e nunca pisar no palco. Você tá vendo uma versão controlada, mas a vida é cheia de ângulos que você não comanda. A câmera te julga sem contexto. A câmera do celular virou a nova inimiga íntima. A gente liga pra tirar uma selfie e o que aparece ali parece um susto. Você travado, com uma cara que não reconhece, uma luz que te apaga, uma lente que distorce tudo e aí já começa a crise de identidade. Eu sou feio? É isso que as pessoas veem? Só que tem uma parada aqui. Aquela imagem congelada em 0,3 segundos não é você, é um fragmento, uma fração congelada da sua expressão, sem contexto nenhum. E sem contexto, a imagem sempre parece estranha. Esse problema tá ficando tão comum que já tem um nome: dismorfia facial induzida por selfies. Estudos da Boston University mostram que um número crescente de jovens está insatisfeito com a própria aparência por causa das selfies. Tipo, querendo corrigir um rosto que só existe na câmera frontal. Não é a cara da pessoa na vida real, é a versão esticada, achatada, iluminada, torto e capturada no momento que ninguém percebe ao vivo. E olha a ironia, às vezes você se odeia numa foto e alguém do seu lado solta um "Nossa, como você ficou bonito aqui", porque os outros não estão olhando o detalhe que você odiou, estão vendo você inteiro, no conjunto, no contexto, na energia. Tem até aquele meme clássico, como você se vê no espelho versus como aparece na chamada de vídeo. Um abismo, um soco de realidade. Mas será que é a realidade mesmo? Ou só mais um retrato distorcido que a gente aprendeu a temer? A provocação aqui é simples. Quantas vezes você não gostou da sua aparência em uma foto, mas alguém te elogiou de verdade? Isso mostra que a câmera não capta a sua presença. Só um instante estático. E viver se julgando por frames isolados é como definir um filme inteiro por um print aleatório. Como as pessoas que te amam ou odeiam moldem sua imagem. A gente esquece que boa parte da nossa imagem não tá na nossa cara, tá nos olhos de quem olha, e esses olhos vêm carregados de bagagem emocional. Jean-Paul Sartre mandou logo a real: o inferno são os outros, mas também pode ser o paraíso, dependendo de quem tá olhando. Quando alguém ama você, de verdade ou até numa paixão passageira, essa pessoa ativa um filtro que nem o Instagram dá conta. Ela vê significado onde você vê defeito, um gesto tímido vira charme, uma falha de falar vira autenticidade. Ela vê com afeto, não com precisão. Agora vira o jogo. Quando alguém te odeia, acontece o contrário. Sua imagem vira depósito de frustrações dela. Você vira símbolo de algo que nem tem a ver contigo. Às vezes a pessoa projeta tanta coisa mal resolvida que você nem se reconhece no que ela enxerga. Tem gente que vai ver você como arrogante só porque você é introspectivo, outros vão te achar fofo mesmo quando você tá na bad, porque no fim a imagem que cada um forma de você diz mais sobre eles do que sobre você mesmo. E aqui tá um perigo.
tentar agradar todo mundo. Você se esforça, se adapta, se molda e no final continua sendo distorcido por olhares que não são os seus. Porque, de novo, você será 10 versões diferentes ao mesmo tempo, dependendo da cabeça de quem tá olhando. Aceitar isso não é desistir de ser melhor, é só parar de achar que existe uma versão, entre aspas, correta de você que vai funcionar para todo mundo. Não vai. Quem você é quando ninguém está olhando? E se eu te dissesse que a sua versão mais autêntica talvez não esteja no espelho, nem na selfie, nem nos olhos dos outros, mas nos momentos em que você esquece que está sendo observado? Existe um conceito na psicologia chamado verdade emocional bruta. É aquele estágio onde você não está performando, não está tentando parecer legal, bonito, interessante ou inteligente. Tá só vivendo, respirando, sendo você. Você já se pegou observando um vídeo antigo, uma gravação espontânea, um áudio em que você estava rindo de verdade sem saber que estava sendo gravado? Nessas horas você percebe uma leveza diferente, um tipo de naturalidade que não cabe no espelho nem na câmera frontal. É nesse espaço, entre o não tô me vendo e o não tô tentando parecer nada, que surge a versão mais sincera de você, a que não tá moldada pelo olhar de ninguém, a que só existe quando você tá em silêncio, descansando, longe de necessidade de aprovação. Inclusive no TikTok tem uma trend que virou ouro, vídeos onde a pessoa esqueceu que estava sendo filmada e adivinha, é quando ela parece mais viva, mais suave, mais ela. Esses momentos valem mais do que qualquer pose ensaiada, porque ali não tem controle de imagem, só presença. E talvez seja isso que a gente devia buscar mais, estar presente em vez de estar perfeito. No final das contas, a forma como as pessoas te veem não é um reflexo fiel, é um mosaico. Um pouco de espelho, um pouco de câmera, um pouco de olhar dos outros e principalmente um pedaço que só existe quando você esquece que está sendo observado. O seu rosto muda dependendo de quem olha, a sua imagem se adapta ao contexto, ao sentimento, à história que cada pessoa carrega. E tentar controlar tudo isso é como querer editar cada frame de um filme que tá passando ao vivo. Impossível. Mas aqui vem um respiro. Isso não precisa ser uma prisão. Pode ser uma libertação. Libertar-se da obsessão por parecer e começar a viver mais no ser. Ser presente, ser sincero, ser múltiplo. Porque você já é tudo isso. E sempre foi. Se esse vídeo te ajudou a ver sua imagem de um jeito diferente, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda o canal a chegar em mais gente que, como você, tá cansado de tentar caber em uma moldura que não se encaixa. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre tudo que ninguém te conta, mas que todo mundo sente. E comenta aí, qual versão sua você mais estranha? A do espelho, da câmera ou a que os outros descrevem? Valeu por assistir até aqui, até o próximo vídeo.